comecei. Deixa eu compartilhar a tela. Então, liguei o Clockify primeiramente e está com erro, mas eu errei tentando acertar, porque estava com outro erro. Enfim, então hoje a gente vai ver algumas coisinhas sobre projetos, dentre eles serviços da JCM. Vocês viram sobre isso, acredito que em RG e também durante o processo seletivo. Mas a gente vai dar uma relembrada. Papéis da equipe de projetos, os carros que a gente tem, o que eles fazem, o que comem, onde vivem. Etapas da concepção digital, etapas de desenvolvimento e vai ter uma dinâmicazinha de case envolvendo a área de projetos e situações hipotéticas que a gente tenta simular para vocês verem como que é mais ou menos ser um gerente ou ser um tech lead e ter que lidar com algum tipo de situações. Então, primeiramente, a gente vai ver sobre os serviços. A gente tem a concepção de solução digital, feita pelos designers, com o UX e UI Design, como vocês sabem. A gente desenvolve sistemas web, a gente desenvolve aplicativos e sites em WordPress. Dentre esses 4 serviços, os sites em WordPress é o que costuma durar menos e é o mais barato de todos. E acaba sendo o que, na verdade, que a gente menos pega. É o que aparece mais lead, mas é o que a gente menos pega. Porque normalmente os leads são empresas que estão começando e que têm orçamento baixo, enfim. Vários tipos de situações. Nossas ferramentas, como vocês sabem, na concepção é feita inteiramente no Figma. Em sistema web e aplicativos, a gente tem a nossa stack de React, Node e Prisma com TypeScript. E o WordPress, a gente usa o WordPress com o Elementor, que eu esqueci de botar a logozinha aqui, mas é o principal plugin que a gente usa e ele facilita na parte de a gente pode arrastar elementos e soltar. E acaba sendo mais rápido, bem mais rápido do que com o WordPress puro, vamos dizer assim. Mas é isso. Anteriormente, a título de curiosidade, a nossa stack era Angular e não lembro mais o que, sinceramente. Mas isso era tipo em 2020, se eu não me engano. E aí a gente passou pro React e o Node. E antes do Prisma a gente usava Sequelize e SQLite para testar localmente. E aí agora a gente usa o Postgre. Papéis da equipe de projetos. A gente tem o gerente de desenvolvimento, o tech lead e o gerente de design. Gerente de desenvolvimento e gerente de design tem muita semelhança, com exceção das etapas diferentes de cada projeto. A jornada de um projeto de design, obviamente, é diferente da jornada de desenvolvimento de um projeto de desenvolvimento. Então, o gerente de desenvolvimento, em comum com o design, tem que mediar a comunicação com o cliente. O gerente é a ponte entre o cliente e o squad. E então, comunicação é uma coisa que é bastante desenvolvida na gerência. Eu mesma desenvolvi muito da minha comunicação na gerência e também na assessoria de GP. Isso foi muito bom. Eu sempre fui uma pessoa introvertida e que falava bem pouco, e agora eu continuo introvertida, mas eu falo mais e um pouco melhor. Eu não diria que eu falo bem, mas eu falo um pouco melhor e falo mais, com certeza. Também construir, gerenciar e acompanhar o cronograma do projeto. A gente tem templates, esse tipo de documentação como cronograma, ata e entre outros. A gente tem template no Notion de projetos. Então, muita coisa é facilitada por isso, mas o cronograma
demanda bastante planejamento e estipular tarefas e construir o backlog. Demanda um tempinho e é necessário que seja feito antes que o projeto comece, mas ele é bem importante. Desenvolver, unir e engajar os integrantes do squad é como se fosse o pai ou a mãe do squad. Tem que cuidar muito bem dos filhinhos e garantir que o pessoal não esteja desanimado, sofrendo com pressão do cliente ou alguma coisa assim. Acontece bastante e dentro das funções do gerente também tem isso, tipo, se o clima. Pode ser que o gerente seja extremamente chato, como o Luiz da Merge, e acaba que a gente precisa, tipo, o gerente precisa, tipo, às vezes dar uma. Tem que fazer alguma coisa pra deixar o clima um pouco mais leve. E, tipo, já aconteceu muito da gente precisar. Não tô falando da média necessariamente, mas da gente precisar, tipo, o gerente chamar o squad pra tirar um dia pra jogar, sabe? Pra deixar o clima mais leve, o pessoal dar uma relaxada. E isso também aumenta o engajamento e une o squad. Então, é bem diverso, assim, as funções do gerente. E você, querendo ou não, acaba aprendendo muito nessa função. Produzir ata de reunião. A ata é basicamente um relatório de tudo que foi dito, decidido e conversado na reunião. E ela é feita após toda a reunião com o cliente e esse relatório ele é enviado para aquele site que a gente usa para assinar documentos eletronicamente, que é o Authentic. E aí todo o squad, todo mundo que participou da reunião e o cliente que participou da reunião tem que assinar para registrar que todo mundo concordou com o que está sendo dito ali. E isso respalda a gente de problemas futuros. E a ata é uma das coisas, top 10 top, sei lá, top 2 coisas mais importantes de um projeto, porque já tiveram muitos problemas por falta de ata. A ata foi implementada por problemas de falta de ata. Então, é bem importante. Um exemplo assim que eu posso citar de um projeto que a gente teve no ano passado, por problema de falta de ata, no caso, tipo assim, o cliente falava, citava alguma coisa que ele não achava necessário ser feito. E aí passou-se meses e ele cobrou essa coisa que ele disse lá atrás que não era importante e que ele não queria que fosse feito. E aí não fizemos. E aí, meses depois, ele cobrou essa coisa. E aí era a nossa palavra contra dele. Tipo, a gente disse que. A gente tentou afirmar que ele disse que não precisava, mas a gente não tinha nada como provar. Então, não tinham feito ata da reunião que ele falou que não precisava fazer, sabe? E não tinha a assinatura dele concordando que ele não precisava fazer. Então, não tinha mesmo o que fazer. E assim, o projeto ficou com 400 telas na concepção. 432 telas. Inclusive, o Borges é um sobrevivente desse projeto. Se eu contei a história errada, por favor, me corrija, Borges. Mas eu acho que foi mais ou menos isso. Muito, muita luta, apenas. Então, continuando, também a função do gerente, assim como todas as lideranças de projeto, estimar possíveis projetos no Procon, que é a união de projetos com comercial. O Procon agora é aberto para toda a empresa, então quem quiser participar do Procon é muito bem-vindo. Inclusive é uma experiência bem legal. Os leads, no caso os possíveis clientes, eles chegam com ideias, às vezes já tem um protótipo, às vezes ele não tem nada, só tem um pensamento. E a gente, para fazer uma proposta, a gente precisa antes diagnosticar essa ideia, esse projeto. Então, isso é feito com todas as lideranças de projetos e comercial. E agora a gente abriu para toda a empresa porque é muito mais produtivo e é muito mais legal. Então, é basicamente um brainstorm conjunto ali sobre o projeto. A gente discute coisas e sugere
E aí a pessoa de vendas que está com esse lead já tem ali todo o roteiro pronto para a reunião de proposta. Nessa reunião a gente também precifica, a gente tem uma tabela de precificação que é bem legal, a gente mostra na reunião. E é bem legal mesmo, quando a gente anunciar pro Com, eu recomendo muito que todo mundo que estiver disponível na hora compareça. E sobre o gerente de desenvolvimento é basicamente isso. O gerente de design tem basicamente as mesmas coisas, com exceção de. Com exceção não. Com a diferença que a jornada do projeto segue as etapas do Double Diamond, né? A jornada de desenvolvimento e de design a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Tech Lead. Tech Lead basicamente é a liderança técnica do squad de desenvolvimento, no caso. Então, ele tem que ser uma pessoa full stack e então ter conhecimento de front e back-end para resolver os impedimentos técnicos da equipe. Muitas vezes o squad pode ser completamente de juninhos e nem todos podem ter uma experiência de muito tempo com a stack. Então é natural que precise resolver bastante impedimento técnico e o tech lead tem que ser uma pessoa capacitada para isso. Mas se não for, tudo bem, a gente está aqui para ajudar. Se tiver algum engasgo, tá tudo certo. Não precisa ficar inseguro com isso. Fazer testes para identificar erros das sprints. As sprints são de uma semana, então em uma semana tem ali uma lista de tarefas para o squad fazer. E quando o squad termina suas tarefas e abre lá o request, o tech lead tem que fazer o teste nesses pull requests, dessas entregas que as pessoas fizeram, para aprovar. E se tiver erro, designar para a equipe corrigir. Gerenciar a arquitetura do projeto, porque tem que ter a organização, né, direitinho, clean code e tal. Estimar possíveis projetos no Procon também. E gerente de design, basicamente a mesma coisa, só tem a jornada do projeto diferente. Etapas da concepção digital. Primeiro, a gente tem a parte do entender, onde o foco é compreender a solução, os objetivos principais do cliente e colabora para que o desenvolvimento ocorra de acordo com as expectativas. Basicamente a gente garantir que a gente entendeu o que o cliente quer, assim como diz o nome, e para assim a gente não ter nenhum desalinhamento e a gente entender uma coisa, começar a desenvolver uma coisa e o cliente não estar totalmente, não ser completamente o que o cliente quer. Então, é basicamente a etapa de alinhar com o cliente o que vai ser feito, exatamente o que vai ser feito. E após isso tem o imergir, que é onde se desenvolve questionários e pesquisa de benchmarking. E tem o primeiro contato com os problemas e desafios, certezas, suposições e dúvidas. Eu não sei muito bem o que adicionar, porque eu não sou de design. Então, a galera de design, Vini, eu vi que tá aí. Se quiser me complementar, por favor, fica à vontade. No definir, define o público-alvo e as propostas de valor. Colabora para que a solução impacte quem mais importa. É basicamente a etapa de personalizar, né, para o público-alvo aquela solução. Pode ser que um aplicativo, por exemplo, tenha um público-alvo, um nicho menor, vamos dizer assim, mais incomum. E aí tenha que ser um aplicativo pensado para um tipo de público. Talvez um público mais jovem, um público mais idoso. Então, é nessa etapa que se define isso. O criar é onde cria os fluxos da plataforma e define as funcionalidades. Aumenta a facilidade do uso e o sucesso do produto com os usuários. Se eu não me engano, é a etapa do user flow, né, que tem ali o fluxo do aplicativo, qual página leva para qual, meio que a ligação ali da navegação. Em seguida, o prototipar
E é assim que é nessa etapa que começa a ver a cara do aplicativo, onde tem a baixa, média e alta fidelidade. É, é essencial para que a criação do produto seja realizada aos moldes do que o usuário espera. Então, tem que garantir, nessa etapa se garante que a navegação e a experiência do usuário esteja facilitada e bem intuitiva e visualmente agradável. Então, eu acho que essa é a etapa mais longa, eu diria, mas isso é uma visão de dev. Mas eu acho que é. Se eu estiver errada, me corrija, por favor. E por fim, documentar, que é onde é reunido todos os conhecimentos produzidos durante o projeto, principalmente no UX, e garante que o produto criado está pronto para ser desenvolvido e escalado. No caso, é a etapa final e que precede a primeira etapa de desenvolvimento, que é o Product Discovery. E no documentar a gente também tem um guia de estilo, quer dizer, o guia de estilo é pro protótipo. Mas na documentação a gente também tem um template e a gente reúne basicamente tudo que foi feito no UX. E não lembro agora se a gente coloca também as telas ou se isso é separado lá, fica lá só no Style Guide. Alguém me lembra, Vini? É pesquisa e pesquisa, só pesquisa. É, o UX, não sei se os devs já deram uma olhada, mas o UX é todo no FigJam, que é basicamente um quadro, e aí ficam várias coisas diferentes, então é importante a gente documentar num slide de uma forma mais sintetizada para o cliente ter uma visão ali mais fluida de tudo que foi desenvolvido. Etapa de desenvolvimento. Primeiro a gente tem a passagem de bastão, que é onde vem a concepção para o desenvolvimento, essa transição. E é onde o desenvolvimento foca em compreender as exigências técnicas do projeto, junto com a equipe de design que realizou a concepção. Essa etapa de passagem de bastão, esse ano a gente teve um ou dois casos, não tô lembrando agora. Eu sei que a decania é um caso em que a gente viu o projeto quando ele ainda estava em Procon e tal, que ele teria que gerar um relatório em PDF e a gente não tinha certeza absoluta de como fazer isso, dado que é um sistema um pouco robusto de compras. Então a gente meio que está na passagem de bastão, entre aspas, há alguns meses, enquanto o design ainda está sendo feito. E a gente está fazendo uma pesquisa sobre a API de documentos para gerar o PDF que vai precisar. E aí a gente está meio que se adiantando, assim, aproveitando o tempo que o projeto ainda está lá na concepção. Então, é basicamente isso que a gente faz, assim, na passagem de bastão. É compreender mesmo o que é o projeto e o que vai ser necessário para ele. E, se possível, como foi possível esse ano, a gente já começa a pesquisar com antecedência para depois não engasgar no desenvolvimento. O Product Discovery é onde é realizada a construção do Product Backlog, que é basicamente a relação de tudo que vai ser necessário fazer no projeto, desde a primeira até a última tarefa, a arquitetura e a modelagem do banco de dados e pesquisas sobre as melhores soluções tecnológicas para serem aplicadas no sistema. Um pouquinho disso a gente também fez aqui na passagem de bastão, mas na verdade um pouquinho do Product Discovery a gente fez aqui, que foi no caso a pesquisa. Então pode-se dizer que o Product Discovery do projeto da decania está adiantado, porque ainda está no finalzinho da concepção. Em seguida, tem implementação e testes, que é a etapa mais longa, obviamente, onde a gente utiliza a nossa stack de React, Prisma, TypeScript para concretizar o MVP e preparar para o lançamento na rede.
É, aqui dentro também, falando do lançamento, também está incluído o build e o deploy, né? E aí, depois disso, tem o suporte, caso o cliente tenha contratado, tenha pagado por ele. E aí a equipe monitora o desempenho do sistema após o lançamento e são corrigidos os bugs decorrentes da produção. Nessa etapa, normalmente a gente já está com o cliente utilizando e dando feedbacks de alguma coisa que a gente deixou passar e tal. E aí a gente vai corrigindo, mas tem um tempo determinado para isso acontecer. Não é como o projeto da Leve, que ainda me chamam no WhatsApp até hoje para corrigir coisa. Erroneamente eu corrijo ainda, mas eu não deveria. Mas é que elas são muito legais. Então, e são coisas bobas, então eu corrijo. É no WordPress, então é mais fácil também. A organização dos squads. Em desenvolvimento, normalmente nós temos 2 devs front, 2 devs back, um tech lead e um gerente de desenvolvimento. Por falta de liderança em projetos, a gente está com, às vezes, números a mais ou números a menos aqui. Então, esses números aqui são apenas ideais, ok? Em seguida, na concepção digital, nós temos 3 UX designers e um gerente de UX. E quando dá, a gente bota um UX lead, que é como se fosse o tech lead da concepção do design. E em WordPress a gente tem 2 devs, 2 UX designers e um gerente de dev. O PSI, o processo seletivo interno para entrar em projetos, para você se tornar um gerente de desenvolvimento, ou gerente de design, ou um tech lead, ou um UX lead, quando dá. Mas o UX lead não está modelado. Até então a gente assume que o gerente de design é capacitado para ser UX lead, e é mesmo. Mas isso não está muito bem, tipo, assim, documentado, porque historicamente a área de design era mais desfalcada e aí não tinha muito como dar foco para isso. Mas eu e o Gustavo, que agora tá de coordenador, agora não, desde o começo do ano tá de coordenador, a gente tem isso como meta, documentar esse cargo e modelar, de repente, um PSI personalizado. Então, é uma meta. Mas é uma possibilidade também. Se você não quiser ser o gerente e você quiser ser o ex-lead ao invés de gerente e você quiser fazer o PSI, é totalmente possível. E agora a dinâmica que eu falei com vocês. Eu trouxe 2 cases que é de gerência. Eu ia preparar um de tech lead, mas eu não tive tempo hoje. Eu fiz bastante coisa, honestamente. E eu ia preparar um de tech lead, mas não deu tempo. E aí eu peguei esses 2 de gerente que eu já tinha pronto. Mas eles são bem legais para discutir. Então, o case 1 fala que a sua equipe é formada por 5 integrantes e você como gerente e 5 integrantes, você como gerente e 4 designers. E você como gerente precisa saber como são essas pessoas, suas habilidades e suas áreas de atuação. Então a gente tem a Ana de design, que cursa comunicação visual e design. Ela é tímida, ela tem certa dificuldade técnica, ela não fala muito durante reuniões, mas procura o seu gerente sempre que tem alguma dúvida. Ela não consegue expressar bem suas opiniões ao trabalhar em grupo e frequentemente não entrega suas tarefas. Desaparece e não responde mensagens. E aí, no PSI de projetos, você aprende conceitos de feedback, delegação e ferramentas de gestão. A princípio, mostre como você, se fosse um gerente, poderia ajudar no engajamento, união e no desenvolvimento de cada membro de sua equipe. Isso é um recorte de um trabalho do PSI de projetos. Então, por isso que tá essas descrições. E lá tem a descrição de todos os membros. Aqui eu peguei só uma pra gente discutir. E aí eu queria saber de vocês, primeiro, se vocês têm alguma dúvida sobre tudo que eu falei até agora. E segundo,
Como que vocês lidariam com a Ana sendo gerente dela? Quem quiser se habilitar a escrever ou abrir o microfone para falar, fica à vontade. E aí, Chico, boa noite. Não vi que você chegou. Calma, galera, um de cada vez. Ninguém saberia como lidar com a Ana, coitada. Então, eu acho que como ninguém falou, eu vou falar, pode ser? Mas sim. Olha, eu acho que eu não tenho certeza como lidar com ela, mas eu me identifico um pouco porque eu sou tímida também, tenho vergonha de falar em reunião quando tem muita gente, mas sempre que tem uma reunião assim, a pessoa incentiva a falar, tá sempre fazendo alguma pergunta, ou então meio que não forçando, mas incentivando bastante a falar, eu me sinto bem aberta para isso. Então, eu acho que, como tech lead, eu sempre tentaria fazer com que todos interagissem. Inclusive, na experiência que eu tive no projeto final, sempre tinha um momento em que todo mundo tinha que falar, sabe? O que que tinha feito e o que que ia fazer. Isso meio que forçava a falar e no final já estava assim, bem com menos timidez. Aí me ajudou bastante. Um ponto muito bom se você notar que a pessoa, que você tem um traço em comum com a pessoa, é muito legal você citar. Não necessariamente falar, tipo, ah, tô vendo que você é tímida. Mas assim, tipo, você vê que a pessoa tá calada, você fala, gente, eu sou muito tímida pra falar em reunião, tipo, você solta assim, sabe? Que aí já gera uma identificação. Exato, exato. E você, tipo, de uma forma meio disfarçada, você, tipo, já tá jogando a sua empatia no ar ali. É uma coisa muito Hum. importante. É uma atribuição de gerente. Tech lead também. Uhum. Mais alguém? Mais alguém? Eu Obrigado pela posso, participação. posso falar também. Pode falar. O que eu pensei aqui é que, como ela desaparece e não responde as mensagens, eu achei um pouco complicado. Acho que o melhor seria chamar ela para conversar em particular, primeiro, para ver se teria como fazer ela se sentir mais à vontade, para ela, pelo menos, estar, né, no grupo, para depois incentivar ela a se soltar mais, porque se ela desaparece, eu acho que eu chamaria ela para conversar em particular, para ver o que estava acontecendo, no que eu poderia ajudar. E aí, depois que ela já tivesse mais integrada, aí eu tentaria fazer com que todo mundo falasse. Perfeito. Vou, vou... Posso perguntar outra coisa, Júlia? Em continuação disso. Pode. Vamos supor que você chamou ela pra conversar e ela também não respondeu. O que você faria a partir daí? Aí eu ia começar a chorar. Ah, não sei. Eu acho que se ela não respondesse, eu chamando ela pra ela começar a responder, eu acho que começaria a ficar um pouco complicado de mantê-la no projeto, né? Porque como que você vai trabalhar com uma pessoa que não fala com você? Sim. Sei lá. Então, Eu achei meio tenso. Eu acho que se ela não respondesse o meu apelo pra ela me responder, ia ficar meio difícil a comunicação. Mas assim, eu ia ficar chateada se ela não me respondesse. a resposta pra isso é Vinícius Souza, vulgo Gepeto, Gepeto King. Quando chega nessa parte assim que você como gerente já fez ali o que você podia fazer, é a hora de mandar pra GP, sabe? Porque pode ser que a pessoa não esteja confortável de falar com quem ela já convive ou com quem não é a área da empresa que é pra ela falar sobre algum problema pessoal, sabe?
Entendi. Então, se ela não me respondesse de novo, aí eu teria que encaminhar pra GP pra poder falar com ela, né? Isso. Legal, entendi. Aí, o último caso é F total. É. Ela não responde a GP também. É, imagina. Não consegue nem marcar o desligamento. Obrigada, Júlia. Nada, valeu. Mais alguém tem ideia pra Ana? Não. Beleza. Tem mais um que, nesse caso aqui, é um caso de lidar com o cliente. Diga-se de passagem, é a parte mais difícil. Mas não tanto assim, dependendo do caso. Mas vamos lá. O seu cliente é um entusiasta da agricultura sustentável e decidiu investir em uma startup agrícola que desenvolve tecnologias para melhorar a eficiência e reduzir o impacto ambiental da produção agrícola. Ele é um agrônomo experiente e está sempre disposto a compartilhar seu conhecimento e oferecer sugestões técnicas para a equipe. No entanto, ele tem o hábito de chegar atrasado às reuniões e costuma dominar as discussões com suas opiniões, às vezes desconsiderando as contribuições dos outros membros da equipe. Isso tem levado a uma falta de engajamento da equipe e dificulta a colaboração eficaz. Extremamente parecido com o cliente que a gente tem atualmente. Mas como vocês resolveriam esse problema? Alguma ideia? Pera, então o cliente, ele meio que é um chatão, né? Ele, tipo, ele quer que faça o negócio, mas ele quer manipular tudo, né? Então, achei chato. Como Eu você. ia dar bloco nele. Não, sei lá, eu acho que o melhor seria falar pra ele, tipo, se você quer que a gente consiga trabalhar, vai ter que deixar a gente conversar aqui, não sei, porque tipo assim, sei lá, já que ele chega atrasado e depois ele não gosta da ideia de ninguém, quer dizer que ele tá meio tanto faz, né, pro negócio. Ele tá meio tipo, faz aí, mas tanto faz. Mas aí, sei lá, eu acho que teria que falar pra ele que desse jeito não tem como fazer direito. Sei lá, sei. Você falaria por mensagem? Por reunião? Não. Ai, eu não sei. Eu não sei. Porque ele parece meio arrogante, sei lá. Não sei. Eu acho que a imposição, tipo, não autoritária, mas tipo, de limite, tanto do quanto que ele pode influenciar no processo de desenvolvimento e usar quase que educação positiva. Tipo, você quer dar você Perfeito. quer dar um A gente papo, faz isso, sabia? eu acho que é o ideal, assim, tendo com respeito com o cliente e não sendo, tipo, arbitrário em relação a isso, mas impor certos limites e entender que, tipo, influenciar tanto, não cumprir com as coisas pré-combinadas, não vai ajudar no desenvolvimento do projeto, não dá para fazer milagre. E falar que, tipo, em certo momento não vai dar mais. Perfeito. Eu tava falando, a gente faz isso. Eu tinha esquecido esse termo, educação positiva. Mas eu aprendi com a Dani, inclusive, de. Ela fala, tipo, finge que ele tem opção. Você
você, quando for marcar reunião com ele, você fala, você quer fazer às 4 ou às 5? Que é os horários que você, os únicos horários que você tem, você bota pra ele escolher como se ele pudesse. A Gabriele falou, Isso acho é, que isso seria... é genial. Isso é muito genial. É verdade, quando ela me falou isso, eu fiquei tipo, É, é que falam isso na internet, né? Pra criança tomar banho mais fácil. sim, sim. A Gabriele escreveu aqui. Acho que seria bom dar uma moral pro ego dele, reconhecendo o que ele sabe, e depois dar um chamadão disfarçado de sugestões. Cara, isso é exatamente isso. Isso é exatamente isso. Isso é exatamente o conceito de feedback sanduíche. Sanduíche de feedback. Que a gente aprende a fazer com GP. A gente, no caso, toda a JCM, a gente ainda vai ter essa pauta de passagem de feedback. Onde a gente tem uma estrutura em que você começa com pontos positivos, aí no meio basicamente você começa a introduzir o problema e aí por fim você bota pontos de melhoria, assim. Você reitera um pouco os pontos positivos, tipo, eu sei que você é muito esforçado, então você vai fazer isso aqui, entendeu? Não é exatamente isso, mas é como eu consegui exemplificar agora rápido. E é muito, 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 muito importante aprender a dar feedback, de verdade. Inclusive tem aula com GP de oratória e de feedback no PSI de projetos. E essas aulas a gente costuma passar na RG para todo mundo, porque é importante para todo mundo, não só para quem é de projetos. É uma coisa muito útil, de verdade. E então, o Gabriele foi na mosca mesmo. O Marcos está digitando. Sem pressão, Marcos. Se alguém mais quiser falar, quiser digitar, quiser abrir o microfone, à vontade. Aqui tinha aparecido que estava digitando. Bom, beleza, galera. Se alguém quiser conversar sobre os cases, quiser conversar sobre alguma coisa, qualquer coisa, só me chamar no Telegram. Se a internet está estável. Instável. Tudo bem. Então é isso, galera. Se alguém tem alguma dúvida, quiser conversar sobre os cases, sobre qualquer coisa, perguntar alguma coisa, o que for, pode me chamar no Telegram. Que vocês com certeza me encontram no grupo DJ. E esses são os memes de projetos. O que voltou? Esses são os memes de projetos. Então, seja de projetos, gostoso demais. Não é querendo me gabar, mas eu sou de projetos. Então, tão triste, você pode se inscrever no PS de projetos. Não permita que crueldades como essa aconteçam. Se inscreva no PS de projetos. Onde está o gerente do Squad 5? Isso foi uma história num TT que o gerente do Squad 5 sumiu e o Squad ficou abandonado. Foi um grande rolê. Parado aí, amigão, você foi pego na Blitz da importância. Isso significa que a JCM se importa com você. Por favor, se inscreva no PS de projetos. Venha ser gerente ou tech lead para ser full stack e ter várias skills para ganhar mais dinheiro. E é sobre isso. E segundou-se a mimir. Gerente sumindo. Pois é, Borges. Você tem um background nisso aí.
É isso, galera. Boa noite. Muito obrigada a todo mundo que veio. Espero que vocês tenham um bom descanso, um bom fim de noite. Qualquer coisa é só me chamar. E é isto. Muito obrigada. Boa noite, boa noite.